Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vista novos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparado para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Recentemente, a gente acessou um documento da American Association of Feline Practitioners, que é sobre as melhores diretrizes para tensão entre gatos. Principalmente focado em como você reconhecer se seus gatos estão vivendo sob tensão, que nem sempre é briga, como prevenir, como fazer o manejo disso, como evitar que os gatos vivam estressados, né, em casas que tem mais de um gato, ou se você está pensando em trazer um gato. E são diretrizes muito legais, a gente deu uma lida, um documento de 30 páginas, todo em inglês, e por a gente saber da dificuldade de acessar essas coisas, muitas pessoas realmente não têm acesso porque é um conteúdo que eu recebi, por exemplo, num grupo de veterinário, tá em inglês, né? Muita gente não consegue ler inglês também. A gente resolveu trazer uma parte desse documento com as principais informações, as mais legais que a gente achou, para você saber identificar se os seus gatos vivem sob tensão aí e, se sim, o que fazer, como melhorar isso, como diminuir ou evitar a briga entre gatos, que acho que está entre top 1 aí dos problemas, né? E se você olha e fala assim, não, meus gatos se dão bem e acha que pode abortar de ouvir esse episódio aqui, eu prometo que talvez você vai ouvir alguma coisinha aí que vai te fazer, quem sabe esse não é um momento de tensão, porque... E mesmo que não seja sobre tensão, acho que sobre gato, você vai aprender muito sobre o seu bichinho aí, né? E não à toa que os atendimentos de gato, quase a maioria deles é para falar sobre conflito, é para falar de algum jeito de agressividade, por exemplo, mesmo que seja só um gato, o grande problema de comportamento, né, além de miado excessivo, eu acho que os tutores relatam realmente em relação à agressividade. Eu só fiquei até assustado com uma porcentagem de uma pesquisa aqui que fizeram para esse estudo, que ela indica que até quase 90%, 87,7% das famílias que têm 2 ou mais gatos em casa indicam que existe tensão entre eles. É lógico que a pergunta não foi assim, você vê tensão nos seus gatos, sim ou não? Né? Tinha uma lista de várias coisas que as pessoas tinham que observar nos animais para elas identificarem se havia tensão ou não. Até nessa pesquisa... Eu ia falar que essa pesquisa está de acordo com o que a gente vê no dia a dia, né? De cada atendimento de gato seu, acho que de cada 10, 9 é sobre briga, né? Eu só não tinha noção disso, assim, em 90%, quase 90% dos casos, os gatos se desentendem, assim. Eu num primeiro momento me assusto, mas depois também eu super entendo, porque eu gosto de fazer analogia, gato é meio como as pessoas, principalmente as pessoas mais introvertidas, assim, que gostam de ter seu espaço preservado, né, de ter seu momento e tal. Então os gatos, eles têm muito dessa personalidade. Então a correlação que eu faço é, imagina uma casa humana com 2 ou mais humanos que não se conheciam, né? Ou se acabaram de se conhecer, ou que conhecem há poucos meses ou anos, enfim, mesmo que seja sua família, que você ama e você tem um amor incondicional, jamais faria algo de mal para eles e tal. Vai dizer que não tem tensão em momento nenhum? Não tem nenhuma discussão, nenhuma desavença, que seja por querer usar o banheiro e tem alguém usando, né? Que seja de deixar um copo sujo em cima da pia quando você acabou de lavar a louça, sabe? Então, desentendimentos acontecem. Esses momentos de tensão, eles são normais, relativamente normais de acontecer, mas falando isso eu não quero banalizar e falar assim, então a gente não precisa se preocupar com nada, porque o alerta mesmo é que tudo isso pode escalar. Então, de um simples desentendimento, uma encarada feia, um olhar meio de desaprovação que um gato dá para o outro, isso pode, com uma convivência muito intensa, facilmente escalar para um caráter até eliminativo, de não querer mais viver na mesma casa que aquele outro gato. E, de qualquer forma, viver sob tensão, lembra que é um estresse crônico, né? Que vai aí, a médio e longo prazo, gerar problemas secundários pelo gato estar sempre ativando aí esse sistema de defesa, né? De luta ou fuga, sempre essa tensão, ele vai tentar fazer alguma coisa e ele sente que o outro ali tá reprovando ele, tá tentando impedir, então isso gera esse estresse crônico. De qualquer forma, é importantíssimo a gente olhar
e começar a trabalhar para que isso não piore e que melhore, né? Que é o nosso objetivo. Exato, e a gente pode fazer a correlação com os desafios de saúde que nós sofremos por viver com estresse crônico. Então, tem uma série já de doenças que podem se somatizar no nosso organismo por a gente viver constantemente estressado, um estilo de vida, né, um pouco deslocado, muito ansioso, enfim. E os animais não é diferente, tá? A gente, nós humanos somos de uma espécie completamente diferente deles, mas os componentes de como funciona o organismo, o cérebro, as percepções, né, tudo que os hormônios, as sensações que eles têm também são muito parecidas com a nossa. Então, é bem perigoso mesmo e a gente às vezes não associa que esses desafios de saúde às vezes estão relacionados à convivência, ao ambiente, ao emocional. E acha que tudo bem, né? Eles brigam de vez em quando, mas tudo bem. Nunca é briga séria, né? Então, mas qualquer briga é séria, né? Qualquer desentendimento. E a maioria dos casos, aí a tensão começa na introdução de um novo gato. Né? Então, o que a gente vai trazer aqui também para abordar muito quais são as melhores opções de adoção, você que está querendo levar um novo gato para casa, ou até se a sua motivação de levar um novo gato é para o seu gato atual ter mais companhia, né? Ele ter mais atividades, ele se interagir com outros gatos. A gente precisa entender já o perfil desse gato residente, como que ele é, se ele gostaria mesmo, se iria incrementar a qualidade de vida para ele conviver com o gato, mesmo que a adaptação fosse ali um pouco mais burocrática, desafiadora assim no começo, né? Como que é possível também preparar o ambiente. Então, se tem local seguro, se não tem, como fazer essa introdução gradual, sabe? Né? Tudo isso feito de qualquer jeito é um fator que vai causar tensão. Então, a maioria dos casos, desses 90% dos tutores com mais de 2 gatos que sente um momento tenso entre eles, né? A maioria deles, 75%, disse que aconteceu logo nesse comecinho. Quando introduziram um novo gato na casa, eles começaram a notar todos esses desafios. Isso, e essas diretrizes a gente vai trazer um pouco aí o que eles falam junto nos nossos conhecimentos dessas pinceladas aí. Que deu um alívio, desculpa interromper, mas deu um alívio ler isso aqui, porque daí a gente falava assim, nossa, isso eu falo. Ainda bem que eu já falo isso. Não, sabe quando você lê alguma coisa que você vê que você não está falando nenhum absurdo para as pessoas, só está corroborando. Então deu um alívio, até é isso que motivou a gente a trazer aqui, compartilhar. A gente está meio de alma lavada, assim, de ver que o que a gente sugere nas nossas consultorias e no nosso curso, a gente está bem alinhado com a diretriz mais atual, publicada numa publicação internacional. Exatamente, e agora você vai poder acessar uma boa parte dessa informação aqui também, nesse primeiro episódio. Dentro dessas diretrizes, desse contexto, acho que a primeira coisa que é importante você saber, e agora você vai analisar junto com a gente, é se existe tensão entre os seus gatos. E aí, o que é tensão, né? Você tá falando isso aí, eu não sei. De acordo com eles, a tensão é caracterizada pela baixa tolerância a outros gatos e, inclusive, pela falta de interações amigáveis de pelo menos um gato da família em relação a outro ou outros gatos. Não ter interações amigáveis já é um sinal de que existe uma tensão, tá? Isso. Fingir cara de paisagem. Fingir que o outro não existe. O outro não existe. Sim, um vive ignorando o outro. Se faz questão de ignorar, é sinal que esse outro incomoda. Tem um certo nível de tensão. Verdade. Lógico que a gente não observa um comportamento agonístico entre eles, como a gente chama, né? Os comportamentalistas observariam. Não tem porrada, não sai tapa, não sai intimidação encarada. Mas, né, só deles não terem um mínimo de interação positiva, né, que seja um dormir perto do outro, não precisa nem ser colado no outro, mas eles dormirem perto, sabe? Brincar um pouquinho na presença do outro, sabe? Isso já é um sinal de que tem atenção. Só que essa tensão, muitas vezes, ela é multifatorial, assim, tem várias coisas que acontecem que não é só a presença de um outro gato ali que causa tensão. E é sobre isso também que a gente precisa tratar bastante
principalmente falando desse processo, porque a resolução do problema pode envolver várias coisas diferentes. Pode não, né? Eu acho que sempre deve, tem que envolver várias coisas diferentes, várias observações a respeito de tudo que afeta individualmente cada um dos animais. Isso. Então, dentro dos sinais de tensão, tem essa coisa deles se ignorarem completamente, que entra nos sinais muito sutis. Então, vê se você já reparou nisso ou começa a reparar agora. Então, um gato que fica só olhando ou bloqueando o outro, como assim? Ele para na porta e fica olhando o gato que está dentro do cômodo e ele não deixa o outro gato passar pela porta. Sem querer, às vezes, bem na hora que o outro gato ia sair do quarto. Ou que ele ia entrar no quarto, aí você vê o gato ir lá e ele interceptando, meio que fechando o caminho dele, senta ali na porta, fica com aquela cara, dá uma lambidinha nas patas e tal, e resolve ficar por ali bloqueando o caminho. Essa é uma intimidação sutil. Outro sinal bem sutil de tensão, inatividade e inapetência, assim, um dos gatos tá sempre quietinho, deitadinho, encolhidinho num canto, ele pouco brinca, ele pouco se movimenta, ele tá fazendo menos xixi, menos cocô, ele tá com a eliminação prejudicada, o sono prejudicado, se esconde, ele fica sempre, sabe, ele tá sempre lá no cantinho do quarto, dentro do meu guarda-roupa, o dia inteiro, a noite inteira, fica muito escondido. Esses sinais bem sutis, até outros sinais que as pessoas não fazem correlação direta com a tensão, que é, por exemplo, o gato que fica se lambendo muito, que começa a marcar a casa. Começa a arranhar um móvel que nunca tinha arranhado antes. Nossa, essa é bem importante, né? São comportamentos que têm total relação com o estresse e com a tensão, mas que geralmente a gente nem correlaciona que tem a ver com o outro gato, porque são comportamentos deslocados no sentido de que ele não está sendo direcionado diretamente ao outro gato, né? A fonte de estresse, ele está aliviando esse estresse através desses outros comportamentos. É super importante lembrar também que uma estratégia dos gatos é evitar ao máximo demonstrar desconforto, demonstrar qualquer vulnerabilidade. Então, em muitos casos, os tutores acabam associando a uma personalidade, a um temperamento do gato. Fala, não, ele é tímido, ele não brinca mesmo, ele gosta de ficar mais quietinho. Nossa, ele é muito assustado, qualquer coisa ele fica o dia todo no armário, sabe? E se fala pouco sobre isso, assim, né? A gente, talvez se você já ouviu outros conteúdos nossos sobre gatos, a gente fala que dentro da cabeça deles tem ali um hardware, como se fosse o Android do celular, o iOS, é um programinha programado para funcionar como um gato. E aí, esse não comportamento, a gente tem que enxergar como um comportamento. Então, ele não fazer nada é um indício para a gente de que alguma coisa pode não estar bem, de que ele está precisando de um suporte para lidar melhor com algumas situações que estão acontecendo dentro de casa. E pelo fato de ser da personalidade dele, não quer dizer que a gente não precise ajudá-lo a se tornar um gato mais pleno, né? Como ele não agride, como não tem risco de causar machucados entre os gatos, a gente não tomar atitude nenhuma, afinal não está sendo nada desafiador só cuidar deles. É esse o olhar consciente que a gente tem que ter numa casa de mais gatos, né? Se é o seu caso, fala, nossa, eu tenho vários gatos e não sai briga, legal, poxa, a gente fica muito feliz realmente de você ser um caso de sucesso aí, deles conviverem em grupo, mas fique atenta a esses sinais sutis, porque a atenção, como a gente falou, a gente não está preocupado só com os gatos conviverem em harmonia, a gente está preocupado realmente com cada um deles viver da melhor maneira possível, pelo máximo de tempo que for possível. O que está sempre escondidinho, sempre no cantinho, precisa também conseguir ter uma vida com mais tranquilidade, né? E, bom, depois dos sinais sutis, aí tem os mais óbvios, né? Que é o gato que faz aquele fu, né? Que todo mundo fala, que dá aquela rosnadinha, os gatos que atacam, né? Que perseguem o outro, então são comportamentos realmente ativos. Rabo, baixa a orelha querendo atacar, enfim, aí já vai escalando pro mais perigoso mesmo. Até o conflito físico, o conflito direto, né? E aí são os sinais que a maioria das pessoas reconhece como sendo sinais de tensão. Uma outra grande sacada que esse documento trouxe pra gente, eu confesso que eu nunca tinha pensado por essa maneira e faz todo sentido do porquê que é tão difícil essa história,
de um gato às vezes se entender com o outro. Isso é muito Porque legal. a espécie deles, talvez eles são meio que raridade entre os animais domésticos com quem o ser humano se acostumou a conviver. A espécie de gato, eles, como a Thais falou, eles não são tão sociais como a gente, como os cães, como cavalos, como vacas e bois, né? As espécies que realmente dependem muito um do outro para prevalecer, para se sentir bem. Então, como eles não têm esse perfil, eles não desenvolveram muitos comportamentos de se reconciliar, de apaziguar a treta. Na hora que já deu ruim, né? Por exemplo, um cachorro, um comportamento apaziguador de cachorro é um ir dar uma lambidinha no focinho do outro, depois que se desentenderam, mesmo que não seja uma briga, né? É uma estratégia que a natureza desenvolveu, não vou falar que eles desenvolveram, mas a natureza desenvolveu essa comunicação e nós humanos já descobrimos, falando, sempre depois de um desentendimento, cães que se dão bem vão lá e dão uma lambidinha na boca do outro. É um sinal apaziguador de não querer mais conflito. Os gatos não têm essa estratégia, então por mais que ele não queira conflito, ele não tem como sinalizar uma bandeirinha branca da paz e falar, tá tudo bem, chega, vamos parar de brigar, trocar essa ideia. Eles não têm muita essa habilidade. Como e aí também faço essa correlação com os humanos também, né? Tem gente que briga e é duro dar o braço a torcer assim, fica turrona ali e até o final, né, não querendo muito apaziguar a situação. Como eles são animais solitários na natureza, eles não desenvolveram essas habilidades de apaziguamento, porque na situação, se eles estivessem livres, eles só iriam para longe. Eles se afastariam, cada um iria para outro território, cada um iria para o seu lado, evitariam se encontrar de novo. Na nossa casa, como eles não têm essa possibilidade, eles também, como espécie, não desenvolveram essa habilidade. E isso, assim, para mim faz toda a diferença saber disso. Porque aí a gente já enxerga eles de outra forma e já sabe que a gente tem que ajudar eles a não ter o conflito, porque não dá para esperar que eles se resolvam do conflito, né? Que é outra coisa que geralmente as pessoas falam. Deixa brigar que eles se resolvem. Não. Agora tá provado que eles não se resolvem. Não é esse o caminho. Essa é a pior sugestão que você pode ouvir e falar, deixa que eles vão se entender. Não vão. Talvez eles só se desentendam mais ainda ou vivam sob tensão. Ou se arranjem nessa dinâmica de um deles vive recluso e o outro é o reizão do pedaço. Mas não se resolve. Não tá resolvido, né? Principalmente porque tem um gato aí sofrendo bastante. E aí, se você tá cogitando adotar um novo gato também, eles trouxeram uma coisa importante para você já ficar sabendo, que trazer um gato a mais para casa pode ou não melhorar o bem-estar dos gatos que já estão ali. Meio sem novidade, né? Pode ou não. A gente já sabe que 90% dos casos gera tensão. Então, que pode não incrementar no bem-estar é um fato, né? Eles estão chovendo no molhado aí nessa afirmação do estudo. E que, geralmente, uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração é que quando você tem um gatinho, você consegue dar toda a sua atenção para ele, consegue brincar. E essas oportunidades de interação e de brincadeira com você tendem a cair em casas com mais gatos comparado em casas que só tem um gatinho. E isso por si só, às vezes, só o fato de você não conseguir brincar e dar atenção para os 2, para os 3, para os 10, já é um motivo para que exista mais conflito, porque eles ficam mais estressados. O que ganhava toda a atenção agora ele está tendo que lidar com a diminuição da oportunidade de brincar, né? Então é uma coisa a levar em consideração também. Nossa, e esse particularmente me deixou muito feliz porque é algo que eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que levar em consideração quando se fala desse processo. Por quê? Como a Thais usou o exemplo do colo, né? Da gente brincar, do gato poder ficar no nosso colo, da gente ter mais interações com ele. E, de certa maneira, como eles são animais solitários, a gente não pode fazer a correlação que eles enxergam na gente essa dependência. Eles enxergam na gente meio como um recurso. A gente é um tipo de coisa legal na vida dele. E aí ele não tá afim de dividir essa coisa com outro gato. E esse é um pré-requisito para esse processo de aproximação entre gatos funcionar. É a gente cuidar antes de uma base.
né? A gente cuidar da qualidade dos recursos. Os gatos, o que vai possibilitar que um gato se dê bem com o outro, e se a gente parar para pensar na convivência humana também é assim, é a gente não precisar disputar nenhum recurso. A gente entender que o ambiente é seguro, que ninguém está em risco, nenhum dos indivíduos coloca o outro em risco, né? Todo mundo respeita o espaço de todo mundo, mas principalmente a gente não precisa disputar nada, porque a natureza de um gato é controlar o território dele. É se preocupar com os recursos desse território, é se preocupar com o cheirinho que ele deixa nesse território e tal. Então, quando a gente tem um ambiente recluso, né, doméstico, em cativeiro, vários animais, a gente tem que arrumar uma maneira deles se arranjarem nisso também, mesmo que seja, às vezes, um ambiente não tão espaçoso, mas tem toda uma questão de a gente pensar em cômodos, a gente pensar em caminhos tridimensionais, né, caminhos pelas paredes lá no alto, para os gatos conseguirem se arranjar lá dentro. Se isso não for possível, já é meio caminho andado para as coisas não darem certo. Exatamente. E aí, posso introduzir o tema principal aqui, né, diria, que essa diretriz, eles colocam 5 pilares de uma casa multigato saudável, que inclusive, acho também uma das coisas que é muito legal que a gente fala no curso do Harmonia Felina, que são os 5 pontos fundamentais de como, o que precisa ter, o que precisa acontecer para que eles se deem bem. E aí já vale você prestar atenção se na sua casa tem esses 5 pilares, se eles estão bem estabelecidos ou se você precisa cuidar de um deles, porque muito provavelmente, se tem conflitos, tem tensão entre os seus gatos, algum desses pilares aí ou tá enfraquecido ou tá ausente. Então eu sugiro agora pegar um papel e caneta e só dar uma anotadinha de forma resumida assim, o que é o pilar, e aí se você não der um check na hora que você conferir isso na sua casa, é sinal de que isso pode ser melhorado, e melhorando isso vai talvez melhorar a convivência dos gatos. No mínimo vai melhorar o bem-estar, né? O bem-estar vai melhorar. Primeiro pilar, que é a gente fornecer lugar seguro. Todos os gatos terem possibilidade de se sentir em segurança, de acordo com a altura que ele gosta de ficar, lugar da casa onde ele gosta de ficar, a rotina. Então tem aquele solzinho sagrado todo dia, 10 da manhã. Tem que ter esse momento, sabe? A gente realmente entender como a gente proporcionar lugares onde os gatos não se sintam em risco, muito menos ameaçados pela presença de outro gato. Essa parte de fornecer lugar seguro parece óbvia, mas não é, nesse sentido de que cada gato gosta de ficar em determinada altura. Então tem os que gostam de ficar mais na altura do sofá, tem os que gostam de ficar na prateleira, tem os que ficam mais no chão. E em cima da geladeira. E a gente não se atenta muito a isso. E geralmente oferece poucas opções de toca de lugar para eles se esconderem, para eles ficarem tranquilos, igual o Guilherme falou, gosto de tomar sol. Ele tem um lugar seguro para conseguir tomar sol? Só existe um ponto de sol na casa que tá sempre um dos gatos ali tomando conta daquele lugar. Então, não é tão óbvio quanto parece. E aí, eles até trouxeram um estudo também dentro desse pilar, falando que gatos que vivem só dentro de casa, né, que não têm acesso à rua, eles analisaram 60 gatos e esses gatos passam 50% do tempo deles fora do campo de visão do outro. Então, 50% do tempo do dia, quando eles conseguem, quando eles têm essa opção de lugar seguro, eles ficam fora do campo de visão do outro gato. Olha que importante que é isso. E é super importante ter em consideração isso, mesmo nas casas onde os gatos se dão bem. Porque às vezes fala assim, no processo de adaptação um gato vivia num cômodo e o outro ficava solto pela casa. Aí o processo de adaptação funciona e aí a meta é fazer com que esses gatos convivam 24 horas por dia de forma integral. Só que, poxa, isso não é o que vai agregar no bem-estar deles. Isso é o que a gente quer. A gente quer que eles fiquem juntos o tempo todo, mas não é isso que vai fazer bem para eles. Eles precisam talvez... Dorme separado à noite. Se um dos gatos já é acostumado a ficar num cômodo, deixa ele dormir lá sozinho, ele está acostumado a isso. Agora ele vai ter que se rearranjar de novo e ver onde ele dorme, se ele dorme perto do outro gato, se o outro gato vai vir no meio da noite acordar ele, sabe? Essa insegurança é desnecessária.
Só que é muito, às vezes, pela nossa vontade de querer que eles fiquem o máximo de tempo juntos, que eles fiquem melhores amigos e tal. Então, que a gente acha que isso que é o A gente o precisa melhor. ter em consideração que gatos, eles têm um perfil de se orientar pelo mundo, de que eles não gostam de ser vistos. Eles gostam de ficar olhando tudo meio escondidinho, de ver as coisas acontecerem, não eles no meio do rolo lá, sendo observados por todo mundo. E aí que vale também essa correlação com humanos mais introvertidos. Eles gostam de ver as coisas acontecerem, não quer ser o centro das atenções. E essa é a personalidade básica assim de um gato. Ele não quer se sentir vulnerável, que ele é um alvo, que está todo mundo prestando atenção nele. Então é super importante a gente oferecer esses momentos onde ele se sinta realmente seguro. O segundo pilar é de fornecer essa abundância de recursos que eu comentei. Então, tudo que é um recurso, então a gente pode fazer esse olhar assim, do que é realmente importante na vida de um gato, a gente considera como um recurso. Água, comida, caixa de areia, arranhador, né? A nossa interação, tudo, os lugares preferidos da casa, os arranhadores preferidos, não é porque a gente tem um arranhador em cada cômodo que todos eles fazem sucesso, às vezes tem um mais usado que o outro e tal. Então a gente precisa caprichar muito nessa abundância de recurso para não haver a disputa, como eu comentei. Só que também tem toda essa análise do ambiente, de aonde vamos disponibilizar esses recursos. Esse é o, Então, o pulo do gato. Fala assim, não, os gatos têm várias fontes de água pela casa. Tem uma no meu quarto, uma no quarto da minha mãe, tem uma na sala, uma na área de serviço. Sim, e onde eles passam a maior parte do dia? Na sala. Então a gente tem que ter mais fontes na sala. Não adianta ter uma só na sala, a gente tem que caprichar Ou mesmo. o contrário, mas eu tenho 2 gatos e eu tenho 3 fontes de água, mas as 3 estão na sala, Exato. estão no mesmo cômodo. Exato. E aí eles até incluem também você pensar na barreira visual, então exatamente essa situação assim, beleza que tem 3 fontes, mas um gato consegue tomar água sem que o outro fique encarando ele? Uma coisa Ele tem que cruzar o campo de batalha lá no chão, andar vulnerável no meio da sala para chegar na água. Talvez ele não vai querer beber essa água. Só os gatos mais confiantes têm essa autoestima elevada assim de encarar e não tá nem aí pro que pode vir a acontecer. Isso, e 2 coisas imprescindíveis também que vale você ficar atenta é a distância entre os recursos. Então não adianta a água, o bebedouro tá do lado da caixa de areia ou tá do lado do pote de ração. Cada um tem que estar, né? Ou o arranhador tá do lado da caixa de areia. Cada um tem que estar numa disposição que seja adequada para os gatos. E barreira visual de gatos do lado de fora. Se você vive num lugar que tem gatos que frequentam o seu jardim, os seus gatos ficam vendo eles, isso é muito estressante. Eles precisam que eles... Não, você precisa barrar esse acesso para que eles tenham esse recurso, eles tenham essa tranquilidade de que o recurso deles está garantido. Exato. O terceiro pilar é basicamente o gato poder ser gato. Então, de fornecer a oportunidade dele exibir os comportamentos naturais, ele poder caçar um bichinho, ele poder fazer uma emboscada e dar aquele bote, aquele pulinho fofo. Tem gato que é muito fofo. Aquela balançadinha do bumbum. Reboladinha antes do bote que ele dá. Então, se um gato é mais tímido, a gente precisa levar ele para um cômodo separado, fazer com que ele se solte um pouquinho mais, que ele se sinta à vontade e não ficar tentando fazer isso com ele no meio dos olhares de outros gatos ou de outras pessoas, às vezes até casas que tem um ambiente muito movimentado, gente para lá e para cá o tempo todo. A gente recomenda também ter um momento de levar o gato para o quarto, quem sabe perto dessa hora do solzinho da manhã, sabe? E oferecer para eles a oportunidade de caçar alguma coisa que não seja um outro gato. Também que é muito importante, que muitos dos casos das agressões, né, os gatos eles enxergam no outro animal essa possibilidade de colocar em prática os comportamentos que são da espécie dele, né? Então ele passa, o gato novo dentro de casa, ele passa a ser ou um caçador ou a caça do gato que já morava ali antes. Chegou quase que um brinquedão, ou chegou um caçador aí que vai me ver como um predador e vai ficar correndo atrás de mim.
sabe? Então a gente tem que direcionar essa motivação de caçar, de brincar em momentos específicos para um não direcionar essa motivação para o outro. Isso, com você e com brinquedos interativos. Com você e com brinquedos. O quarto pilar, esse, olha, quero ver quem não faz isso. Se você não fizer isso, você comenta aqui, porque acho que todo mundo, todo ser humano faz isso. Assim, é normal. É normal, mas é importante agora ficar atenta e diminuir ao máximo a frequência disso, que é não ficar incomodando o gato. Na verdade, o pilar é interação humana positiva. Mas sabe aquela coisa de que o gato tá ali paradinho na dele, na boa, e você vai lá e começa a apertar, e quer cutucar ele, acorda ele no meio do sono porque ele é fofo demais, quer pegar ele no colo, ele tá só ali existindo e a gente fica tendo ataque de fofura, né? Eu entendo, porque eles são muito, muito fofinhos mesmo, mas isso gera estresse. Para eles isso é algo bem incômodo. Existem alguns gatos que eles naturalmente impõem esse limite. Eles não se deixam ser colocados no colo por muito tempo, fazer qualquer coisa. Mas tem gatos que não reagem e aí os humanos acabam passando um pouco da dose mesmo. Né? Tem o ataque de Felícia, de querer apertar o gato, ficar com ele. Principalmente, para mim, o que mais me incomoda é quando ele tá dormindo, relaxadão, e aí o humano acorda. Isso. Sabe? Essa interrupção no sono, isso pode ser tão prejudicial, assim, é sutil, mas é muito prejudicial do ponto de vista de estresse. Claro, é como alguém ficar interrompendo seu sono no meio da noite, né? Você vai acordar mais gostoso, naquele profundo. Você vai acordar sem ter dormido bem, né? Então, interação humana positiva é um dos pilares importantes. E o último, porém não menos importante, né? É fornecer um ambiente que respeite todos os sentidos do gato. Como assim? O olfato, o visual, o auditivo. Evitar estímulos de modo geral que gerem estresse. Então, no dia a dia, às vezes a gente, sei lá, tem uma casa muito barulhenta, a gente usa aqueles aromatizadores artificiais, é um ambiente mais conturbado e cada um desses estímulos adiciona... muita visita. Isso nem se fala, né? Estímulo, outro ser humano. Cada um desses estímulos gera um estresse para o gatinho que pode acabar virando um conflito, uma tensão entre eles, porque ele está ali acumulando esse estresse. Imagina você viver com a obra do vizinho durante meses, ouvindo britadeira, furadeira e tal, e aí você tem que ser mais tolerante com alguém que você mal conhece dentro da sua casa. Então é nesse sentido que estímulos podem deixar a gente muito mais sensível, a gente mais reativo a coisas que não nos tirariam tanto do sério, mas por a gente estar vendo coisas tão agitadas, ou ouvindo barulhos tão intensos, ou que permanecem por muito tempo e tal, a gente acaba às vezes perdendo a razão, né? E lembrando que todos os ataques, né, as brigas e tal, são momentos onde os gatos estão emocionalmente ativos, então eles não estão pensando com muita clareza o que eles estão fazendo, tá? Então é nesse sentido que a gente fornecer um ambiente tranquilo e estável ajuda muito nesse processo. E talvez foi um dos fatores que os gatos mais sentiram no período de lockdown em 2020, que ao contrário dos cães que adoraram a ideia de ter os humanos à disposição o tempo todo dentro de casa, os gatos odiaram. Vários gatos começaram a demonstrar transtornos de ansiedade, como lambedura excessiva e tal, só pelo ambiente fugir do normal de que ele estava acostumado. Antes ele ficava sozinho o dia todo em casa e ele passou a ter 2 pessoas em casa o tempo todo. Então só esse incremento de estímulos no dia dele, de estar mais barulhento, com mais coisa para ele ficar acompanhando visualmente. A gente interrompendo o tempo todo e tal, tudo isso acrescenta uma gasolina na fogueira aí para a questão dos conflitos entre gatos. Inclusive, estou curiosa se você imaginava que envolveria esses 5 pilares e que isso teria tanta influência assim na briga e na adaptação entre seus gatos, né? Eu espero que algum deles aí tenha trazido um insight, você já pode começar a melhorar, a transformar para melhorar a vida deles aí, a convivência, a base, né? Isso Não, e precisa, assim, desculpa aí os gateiros, fala, poxa, mas eu
tenho gato desde sempre, eu sou voluntário em ONG, eu sou gateiro, eu sei de tudo. Sim, mas o que a gente está querendo chamar aqui de pilar é porque realmente é o que estrutura, ele dá uma base muito sólida para a gente construir uma convivência saudável. E eu acho que saudável é a palavra, um gato saudável, eu diria, né? Gatos saudáveis, não importa, né? Às vezes tem só um deles que está vivendo muito bem ou um deles que está vivendo muito mal. Então a gente tem que realmente tomar cuidado com esses pilares e até é o conselho que eu sempre dou também nos atendimentos, ou às vezes até antes do atendimento. Esses pilares é um trabalho de base que a gente tem que se preocupar antes de querer apresentar um gato para o outro visualmente, de fazer com que eles comam um perto do outro, né? Todas essas práticas que a gente vê que o pessoal mais tenta aí nas casas e não tem o sucesso, sabe? Inclusive, até falando disso, se você tem aquela coisa de passa baunilha nos gatos, já come ali o pilar 5, que é respeitar os sentidos do olfato do gato, né? Então, já vai contra essa diretriz que é a coisa mais atualizada. Então, não tem. Primeiro, foca nesses pilares. E eu só vou explicar assim, porque talvez você conheça um caso. Falar, mas eu conheço uma pessoa que usou a baunilha e os gatos pararam de brigar. Antes se odiavam, e com a baunilha eles não brigam. Eles estão quase que nem sabendo o que está acontecendo. O cheiro é tão forte, né? Eles não reconhecem ali um outro gato, sabe? Muda tanto, o estímulo se torna tão forte que aí muda a resposta de comportamento. Mas assim que a baunilha passar o cheirinho, vai voltar a ter conflito, né? A baunilha ela não é um coringa que vai resolver os conflitos entre eles de um estalar de dedos. Então a gente tem que realmente... E pra mim é esse caminho do respeito, assim, né? Você tá adicionando um odor ali extremamente desagradável pra ele, gerando um estresse pra resolver o estresse, né? Não tem porquê. E esse, pra mim, é o inconsistente, a maioria dos resultados que as pessoas não chegam onde elas querem, elas veem que a convivência fica meia boca, assim, os gatos eles até se toleram, mas um vive se estressando com o outro, não pode um pisar no calo do outro, que já dá um tapinha pra lá, um olhar feio pra cá. Então são detalhes assim que realmente, se a gente não tomar cuidado, tudo que você estudar, pode fazer a troca de cheiro, o treininho da aproximação positiva, contatos visuais intermitentes, seja lá qual for a técnica, se não tiver esse trabalho de base, vai ser um treinamento construído em cima de uma base frouxa, assim, movediça, é igual construir uma casa em cima de areia, não adianta, a gente querer também começar a construir essa casa pelo telhado, porque a aproximação, os gatos estarem juntos no mesmo ambiente, fazendo interações positivas, é o final do processo, são os últimos passos desse processo. Tá? Então tudo que a gente conversou aqui hoje é exatamente para orientar você a saber a melhor maneira de preparar essa adaptação ou ajustar alguma coisa que você tem identificado aí que não está legal. Exatamente. E só uma última curiosidade que eu acho bem importante ter consciência é que se o seu gato ele é sociável e ele está apresentando uma diminuição da sociabilidade, então nada aconteceu, né? Vocês estão na rotina, na mesma casa, não teve uma grande mudança e você vê que ele está ficando mais intolerante ao gato que ele já convivia, esse pode ser o primeiro sinal de alguma doença, algum desconforto que está começando a aparecer. Então vale ficar atenta e fazer um check-up, né? Porque essa mudança de comportamento é um indício aí de algum probleminha. Isso? É isso. Eu acho que por hora essas são as principais atualizações iniciais. Como eu falei, fiquei muito aliviado ao ler de que eles também têm 5 pontos, igual a gente coloca no nosso método. Eles também falam muito dos recursos, abundância, a interação com as pessoas. Da qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente zelar realmente de todo mundo estar com um lifestyle legal, assim, tá todo mundo vivendo bem, para aí sim isso vai abrir caminho para fazer uma amizade, para criar vínculo entre os gatos. Então me deixou muito feliz, eu não sei se agregou aí, mas comenta aqui se tem alguma informação que foi nova, se fala, não, se só chover no molhado, pode escrever também que daí a gente vai trazer coisa nova, mais coisa nova para você. E se você gostaria que você fizesse mais episódio de gato, né, tem muita gente que às vezes manda mensagem falando, poxa, vocês estão falando mais de cachorro e tal,
comenta aqui também um tema que seja legal aí, alguma coisa que você tem curiosidade. E principalmente, pode ser lá no Instagram também, @poracá, mas principalmente se você acha legal a gente trazer mais episódios aí, porque afinal, como eu falei, é um documento de 30 páginas, a gente pode aprofundar um pouquinho mais aí, trazer outros temas bem interessantes que eles falam. Talvez se você tem dúvida se deve ou não pegar um gato para fazer companhia, ou se você ouviu muitas coisas por aí, você não sabe se é verdade ou não, enfim, a gente pode trazer muita coisa realmente. Esse material aí é muito rico e a gente vai aos poucos tentar trazer cada vez mais novidades aí aqui pro podcast. Isso, espero que você tenha gostado, que tenha te trazido bons insights, que a vida de vocês agora comece a ser um pouco mais leve, com menos tensão. Se você gostou desse episódio como uma troca pra gente, se você puder compartilhar ele com alguém que tem gatinho, que tá pensando em pegar um novo gato, deixar aqui na avaliação 5 estrelas para que ele chegue a mais pessoas. E se você compartilhar alguma coisa, quiser marcar a gente lá no Instagram também, a gente vai adorar saber. @poracá, se não segue, já começa a seguir lá também. Vamos deixar alguns links aqui na descrição do Instagram, do nosso curso, o nome aqui desse documento, se você quiser dar uma olhada. E muito obrigada hoje por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.